O Dia Internacional da Filosofia é uma oportunidade para refletirmos sobre questões fundamentais que moldam a nossa existência, nossos valores e a nossa visão de mundo. A filosofia, muitas vezes vista como abstrata ou distante do cotidiano, é na verdade uma ferramenta essencial para entendermos o que significa ser humano. Desde os tempos antigos, pensadores como Sócrates, Platão e tantos outros dedicaram a sua vida a questionar e explorar grandes questões. O que é a justiça? Como devemos viver? O que é o conhecimento? Essas perguntas não são apenas exercícios intelectuais. Eles têm impacto direto em como organizamos nossas sociedades, tratamos uns aos outros e tomamos decisões coletivas. Neste Dia Internacional da Filosofia, é importante lembrar que ela não pertence apenas às universidades ou aos livros antigos. Ele está presente no ato de questionar, de dialogar e de buscar sentido no que fazemos. Incorporar a filosofia no dia a dia é um convite para nos tornarmos mais conscientes, responsáveis e comprometidos com um mundo melhor. Afinal, como dizia Sócrates, uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Na sociedade contemporânea, a filosofia continua sendo uma bússola indispensável em um mundo acelerado, marcado por crises ambientais, desigualdades sociais e avanços tecnológicos, que desafiam a nossa ética. A filosofia nos convida a parar, pensar criticamente e buscar respostas que transcendam soluções imediatas. Ela nos ajuda a entender as raízes dos problemas e a imaginar futuros mais justos e sustentáveis. Além disso, a filosofia promove o diálogo, a tolerância e a empatia. Ao ouvir e tentar compreender diferentes perspectivas, aprendemos a valorizar a diversidade de pensamento e culturas, um aspecto essencial para convivermos em um mundo globalizado. Para ti, o que é tolerância? Tolerância? Sim. Em que sentido? O que é para ti ser uma pessoa tolerante? Uma pessoa tolerante? Sim. É uma pessoa que aceita certas e determinadas coisas e que é paciente em determinadas situações. De 0 a 10, quanto é que te consideras uma pessoa tolerante? Depende das situações, 5. Então, consideras-te uma pessoa mais ou menos tolerante, certo? Sim, acho que isso vai depender sempre da outra pessoa, nunca propriamente de nós. Gostaríamos de saber o que é achas sobre a tolerância. O que é que eu acho em relação à tolerância? Em relação ao que nós vivemos no dia a dia, em relação Não, a tolerância em si, se acha que a tolerância é necessária e tudo? Sim, lógico que sim. Se não formos tolerantes, nós não conseguimos viver no dia a dia. Não é assim? 0 a 10, quanto é que considera tolerante? Eu, 11. Ok, então considera-se uma pessoa bastante tolerante. Sim. Então, Depende da situação. Dependendo das situações. Há situações em que nós temos que ser mesmo tolerantes. Ou podemos parar para pensar, conversar e entendermos realmente o que é que... Ok. A tolerância é a disposição para aceitar e conviver com diferenças, seja ela em termos de crença, opiniões ou culturas. O respeito, por sua vez, implica em reconhecer a dignidade e os direitos do outro, tratando de maneira justa e com consideração. Em uma sociedade tolerante e respeitosa, as pessoas reconhecem e valorizam as diferenças e entendem que as diferenças fazem uma sociedade melhor e mais rica. Então, numa situação em que estamos aqui, entra uma pessoa nazi e começa a falar sobre o Hitler. Até onde é que a sua tolerância vai? Eu acho que aí tinha tolerância 10. Imaginemos assim numa situação, estávamos aqui e entraria um nazi a falar de Hitler. Qual seria o teu nível de toleramento a esse comportamento? Segundo a minha postura atual, eu ia deixar ele falar e dizer aquilo que ele tinha que dizer. Isso não significa que eu estivesse de acordo ou se ele estivesse a ser abusivo que eu não devia intervir. Se calhar intervia, mas só na circunstância de ele estar a ser abusivo com outrem, ou com outras pessoas. Achas que a nossa sociedade é uma sociedade justa? Não. Por quê?
porque hoje em dia a justiça é só de nome, não há atos de justiça entre todos os outros. E achas que a filosofia ajuda-nos de alguma maneira a ter uma sociedade mais justa? Quando aplicada, sim. De que maneira? Quando nós temos o sentido de justiça entre nós e somos capazes de entender o lugar do outro, somos justos, caso contrário, não. Para ti, qual é a importância da filosofia na nossa sociedade? A filosofia, já não sei, não tenho isso assim. Achas que a nossa sociedade portuguesa é uma sociedade justa? Eu acho que não. Porquê? Depois também não sei, não posso dizer. A busca por uma sociedade justa e respeitosa foi tema central no pensamento de diversos filósofos ao longo da história. Cada um propôs ideias fundamentais sobre o princípio que deveria guiar a consciência humana. Platão, em A República, argumenta que a justiça surge quando cada indivíduo desempenha a sua função de acordo com as suas capacidades naturais, promovendo a harmonia entre as classes sociais. Para ele, a sociedade ideal é hierarquizada, mas organizada de forma a assegurar o bem comum. Aristóteles, em uma das suas obras, apresenta uma visão mais prática, distinguindo dois tipos de justiça: a distributiva, que trata de uma visão proporcional de bens e recursos, e a corretiva, que busca restaurar o equilíbrio em casos de prejuízo. A justiça, para ele, é a virtude que mantém a ordem social. Por fim, John Rawls, em uma teoria da justiça, desenvolve o conceito de justiça como equidade. Ele propõe dois princípios. O primeiro garante liberdades básicas iguais para todos, e o segundo permite desigualdades apenas se beneficiarem os menos favorecidos, promovendo assim a equidade social. A filosofia, com seu foco no pensamento crítico, na ética e na busca pela verdade, desempenha um papel vital na construção de uma sociedade mais tolerante, respeitosa e justa. Ela nos oferece as ferramentas necessárias para questionar preconceitos, refletir sobre as nossas ações e promover a convivência pacífica entre pessoas de diferentes crenças e identidades. Uma sociedade que valoriza o diálogo, o respeito mútuo e a compreensão das diferenças é fundamental para garantir a dignidade humana e a liberdade de todos. Assim, a filosofia não é apenas uma disciplina acadêmica, mas um instrumento prático para a construção de um mundo mais justo e harmonioso.